Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu vou perguntar para vocês: vocês sabem quem é esse cara aí na tela? Repara, presta bem atenção. Onde você já viu esse cara? Tá, eu vou imaginar que você já falou. Quem tiver que falar, né? Dá uma pausa aí no vídeo e comenta aí quem é esse cara. Dá uma pausa aí agora nesses 20 segundos iniciais e comenta aí o nome desse cara. Se você já ouviu falar nesse cara, ou pelo menos já deu uma olhada na thumbnail, já sabe quem ele vai virar, pelo menos. Mas o nome dele é Cyrus Gold, ou pelo menos era Cyrus Gold. Quem era Cyrus Gold? Bem, Cyrus Gold era um homem rico e muito ganancioso que viveu no século XIX. Ele era um ladrão habilidoso, especialista em roubo de bancos e grandes golpes, né? Só que um dia ele deu um golpe em quem não devia. Ele deu um golpe em pessoas de uma gangue rival ali, de um pessoal mais vingativo do que ele, mais ganancioso do que ele, e acabou sendo assassinado. Né? Ele roubou os caras e os caras mataram ele. Depois que os mataram, pegaram o corpo dele, fizeram nele uma espécie de maldição africana, né? Jogaram nele uma maldição e jogaram ele no pântano da Matança, que fica ali próximo à cidade de Gotham City, ali, o Pântano da Matança. Jogaram ele ali, junto com a maldição africana, e as duas maldições não se entenderam. Isso porque o Pântano da Matança já era um pântano amaldiçoado, ele já tinha propriedades místicas ali. E as duas propriedades se misturaram. Né? A propriedade da maldição africana que tinha e a do Pântano da Matança. E ali passaram-se os tempos, mais especificamente 50 anos, e o pântano deu à luz a uma criatura que já não era mais Cyrus Gold. O pântano deu à luz a um morto-vivo. 50 anos depois, o que emergiu do pântano não era mais humano. O que emergiu do pântano era meramente um morto-vivo, um zumbi mesmo. Um zumbi gigantesco de pele acinzentada emergiu do pântano, sempre à procura de não sabe o que, uma alma vazia, sem qualquer dimensão do que realmente queria e com um intelecto infantil, sem nenhuma lembrança de sua vida anterior como Cyrus Gold. Ele não sabia quem era, não sabia o que era e não sabia o que queria. Ele só sabia que queria incessantemente alguma coisa, mas ele era uma alma perdida no mundo dos vivos. Ele era uma casca vazia. A única coisa que esse ser se lembrava era uma antiga cantiga de ninar infantil. Uma cantiga de ninar infantil do século XIX, né? Que é justamente o século ali da época do próprio Cyrus Gold. Provavelmente é algo que a mãe dele cantava para ele, não se sabe, isso aí não foi falado para a gente. Mas era uma cantiga de ninar que se dizia assim: Solomon Grundy nasceu numa segunda-feira, foi batizado na terça, casou-se na quarta, adoeceu na quinta, piorou na sexta, morreu no sábado, foi enterrado no domingo. E esse foi o fim de Solomon Grundy. Essas eram as únicas coisas que essa criatura grotesca sabia, né? Era um poema ali que ele ficava repetindo. Solomon Grundy nasceu na segunda. Solomon Grundy foi batizado numa terça. Ele ficava repetindo isso. Grundy nasceu na segunda, foi batizado na terça. E por causa disso, ele acabou achando que Grundy era o nome dele e ficou conhecido como Solomon Grundy. Esse foi o nome que a criatura adotou para si, já que ele não sabia que nome ele tinha anteriormente. Apesar de claramente Solomon Grundy ser uma criatura intelectualmente limitada, né, ele tem um intelecto ali infantil, meio infantilizado, é meio difícil até sair alguma coisa, né, balbuciar alguma coisa da, 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 da boca dele, né? Os diálogos dele muitas vezes são complicados, né? Ele é bem forte. O Grundy é forte. Apesar de ele ter um intelecto limitado, ele é forte. Solomon Grundy tem uma força sobre-humana que pode rivalizar com o Superman, ou seja, ele é tão forte quanto o Superman. Ele tem uma regeneração podendo se regenerar de danos fatais. Se o cara arrancar um braço dele, para ele não é problema. Aquilo regenera. E como ele é um zumbi, ele já morreu uma vez, né? Ele foi humano e morreu, então ele é um zumbi. E por ele ser um zumbi, ele tem o triste hábito de ressurgir. Ou seja, sempre que ele é dado como morto, tempos depois ele volta para o pântano, né? Ele ressurge lá no pântano da Matança novamente. E toda vez que ele ressurge ainda mais poderoso, ainda mais forte,
ainda mais irritado e ainda mais forte. Toda vez que ele morre por algum motivo e ressurge, ele ressurge com o dobro da força, com o dobro da resistência e com o dobro da raiva. Embora ele não saiba, a essência da sua vida passada de Cyrus Gold ainda permanece nele, ainda reside nele. Embora ele não tenha memória disso, ainda reside. Então o Grande é facilmente manipulado. Basta oferecer para ele uma grande quantidade de ouro, uma grande quantidade de dinheiro, de ouro. Agora eu te pergunto, o que um morto-vivo faria com ouro? Isso mesmo, nada. Mas ele aceita pagamento em ouro. Porque Cyrus Gold, em vida, era um homem muito ganancioso. Então esse hábito do Grande permanece. Embora ele não saiba por que ele gosta tanto de ouro, ele gosta. Então ele aceita pagamento como qualquer humano. Isso torna ele um capanga. Como eu já falei, o Grande tem um intelecto limitado, muitas vezes sendo descrito como um intelecto infantil, ou às vezes até um intelecto deficiente, né, com alguns problemas de cognição e tudo. Por causa disso, ele é facilmente manipulado telepaticamente. Glod, o gorila Glod, já fez isso diversas vezes em algumas histórias. Além de ele ter a ganância inerente de sua vida humana, se por acaso você não conseguir convencê-lo com dinheiro, no caso do Glod, ele pode simplesmente manipular a mente dele, né? Controlá-lo mentalmente, porque ele é incrivelmente suscetível ao controle mental, visto que a mente dele é quase oca, quase vazia, né? Em termos de dano físico, não tem um jeito de matar o Grande. Porque mesmo que você o mate temporariamente, ele vai retornar lá no poço, como eu já falei. Então não interessa se você jogar ele num lago e afogar ele, não interessa se você jogar uma bomba nuclear nele, ele vai voltar em algum momento. Porque o Grande já é um zumbi, já é um morto-vivo. Então, inerente a isso, ele vai voltar, porque ele já morreu. Então, mesmo que você o mate temporariamente, ele vai voltar lá do pântano da matança, vai emergir de lá de novo. Não se sabe de quanto em quanto tempo. Só se sabe que o período entre a morte humana dele e o nascimento do Grande, do zumbi Grande, foi 50 anos. Mas não se sabe de quanto em quanto tempo, após uma morte, entre muitas aspas, o corpo zumbificado do Grande ressurge, mas é sempre saindo e emergindo do pântano da matança de tempos em tempos. Ele não fica morto, porque já morreu uma vez. Isso porque ele é um avatar do preto. Onde foi reanimado por magia. Por magias no geral, né? Dois tipos de magia se misturaram e se confundiram e deram à luz a um monstro vazio. Mas ele é considerado um avatar do preto. Tá, João, você já falou isso, mas o que é o preto? Bem, o preto é uma das forças primordiais da DC Comics, né? Assim como tem várias outras, o preto é uma delas. E o Solomon Grande é um avatar do preto. O preto representa a podridão, a morte e a decadência de todas as criaturas. Tudo que é vivo morre. Então tudo que morre vai para a força do preto. Pelo Grande ser considerado uma criatura reanimada por uma fonte sobrenatural, ele é considerado uma manifestação natural do preto. Assim sendo, ele é alimentado pela força da própria morte ou pela força do preto, impedindo que ele morra e continuando a vagar inerentemente, espalhando caos e destruição pelo caminho, aleatoriamente, porque nem ele sabe por que ele faz isso. De modo geral, o Grande é uma criatura fisicamente imponente, mas ele não tem quaisquer condições de entender a sua condição atual, ou seja, ele não sabe da sua vida passada, ele não sabe que ele foi Cyrus Gold, ele não sabe por que o Grande existe. Na cabeça dele, nas palavras dele, o Grande sempre foi o Grande não sabe o que é antes do Grande, o Grande não sabe o que quer, o Grande sente um vazio, ou seja, esse vazio que ele sente é porque ele é um zumbi. E zumbis não têm alma, não têm emoção. Então são cascas vazias, né? Que não deveriam estar no mundo dos vivos. Ele é um avatar do preto, uma personificação da própria morte de forma natural, já que ele é um morto-vivo. Mas ele é uma conjunção de magias que deu errado e acabou dando à luz a essa aberração anatural. E que, consequentemente, tem as suas limitações, embora seja um tanque de guerra. Então, sim, o Grande é fisicamente imparável, mas ele é mentalmente estável. Ele é uma criatura atormentada pelas suas experiências passadas, embora ele não lembre de quase nada, mas ele é atormentado porque ele vive querendo ouro, riquezas, como queria antes, como era o ganancioso Cyrus Gold,
O Grant continua sendo ganancioso, então ele vive querendo ouro e riquezas, ainda que seja um morto-vivo e não tenha como gastá-las. Então nem ele entende porque ele gosta tanto de ouro. E ele está sempre à procura de alguma coisa, mas ele não vai encontrar nada porque ele não sabe o que ele está procurando. E eu acho que ele está procurando um descanso, né? Até o próprio Doutor Destino fala que o que ele realmente procura é um descanso, é a alma dele. O Doutor Destino fala isso num dos episódios da Liga da Justiça Sem Limites, o que é muito interessante. Que é um dos episódios mais emocionantes que a gente tem, que fala da morte do Grande, né? Que tem aquela cena muito épica também da Canário, da Mulher Gavião, é, confortando o Grande, né? Enfim, quem viu vai lembrar. E uma curiosidade aqui, um adendo. A massa tanagariana, que é aquelas ferramentas de Tanagar, podem ferir um morto-vivo. Sim, com aquilo ali o Grande sente dor. Porque aquele metal de Tanagar, aquele metal específico, é banhado em um tipo de magia especial que rompe a conexão dele com o preto. Porque como o Grande é um morto-vivo e conectado à força do preto, ou seja, conectado à força da própria morte, ele não sente dor, porque ele já morreu. Mas quando a mulher gavião bate nele com aquela massa de Tanagar, ele sente dor. Porque ela está rompendo a conexão dele com o preto, que é o que o mantém animado, né? Suspenso à vida. Ele foi reanimado pela energia do preto. Então, quando ela bate com a massa e corta a conexão temporariamente, ele sente a dor de ter aquela conexão cortada. Não é a dor da porrada, mas é a dor de ter a conexão cortada. E mesmo que ela o mate com a massa de Tanagar, eventualmente ele vai voltar lá para aquele pântano de novo e vai voltar de novo, vai reviver outra vez, vai ser reanimado outra vez, porque ele está num constante ciclo de reanimação. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã. A gente volta com mais um vídeo aqui do canal. Amanhã, às 9 da manhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, como diria o Chaves.